Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais regionalizações do continente africano e também sobre as suas principais características populacionais. A principal regionalização empregada, na África é a que subdivide o continente em Norte da África e África subsaariana. Lembrando que regionalizar é agrupar espaços, aqui no caso são os países que apresentam características em comum, certo? Então, essa regionalização, que é a mais utilizada, ela agrupa os países considerando os aspectos naturais, ou seja, a natureza, a história e a cultura, certo? Então, como eu já havia dito, esses países são agrupados em países do norte da África e países da África subsaariana, certo? Os que estão representados pela cor amarela, são os da África subsaariana e os que estão em branco da África do Norte, ok? Algumas características, específicas de cada região dessa. Então, o norte da África é formado principalmente por países, de maioria árabe e islâmica. Nessa porção, pessoal, se encontra também o deserto do Saara, Então, grande parte do deserto do Saara se estende aí nessa porção do norte da África. E também com relação à população dessa área, ela se concentra principalmente na porção litorânea. Por quê? Por conta justamente da presença do deserto, Então, a área de deserto é uma área de baixa densidade demográfica por conta das características naturais. Então, a maior concentração, as maiores cidades, elas estão localizadas, no litoral, certo? Prosseguindo aqui, algumas características com relação à África subsaariana. Então, essa porção ela vai se localizar abaixo, ao sul do deserto do Saara, e ela é habitada principalmente por povos negros. Gente, na África subsaariana é muito comum a ocorrência de conflitos étnicos e religiosos. E para entender essa questão, é importante lembrar que isso é uma herança, do processo de colonização, Então, com a divisão política desses espaços, desses países, pelas potências europeias no século XIX, as etnias, os grupos, os povos nativos, eles não foram considerados, Então, etnias rivais permaneceram dentro de uma mesma fronteira e alguns grupos, foram separados. Então, em razão dessa divisão, ocorreram vários conflitos étnicos e religiosos que perduram até os dias atuais, certo? Nessa porção também da África, gente, se encontram os países com os piores, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, com a pior qualidade de vida, e também países que apresentam altos índices de fome, certo? Por quê, gente? Essa questão da fome ela é muito agravada por conta do sistema de plantation, As monoculturas que foram desenvolvidas e implantadas também no período colonial, certo? Pelas potências europeias e que perduram ainda até os dias de hoje. Então, as melhores terras são destinadas à produção, à monocultura, E essa produção ela é exportada. E as terras menos produtivas, elas são destinadas à agricultura familiar, agricultura de subsistência. Então, essa questão, ela agrava mais ainda o problema da fome na África. Gente, essa realidade ela perdura, na maioria dos países, mas existe uma exceção. A África do Sul, é na verdade um país que se industrializou e se modernizou em razão das suas riquezas naturais, Então é um país que apresenta muita quantidade de ouro, de ferro, de pedras preciosas, em seu território e tudo isso foi aproveitado para essa produção, essa industrialização, e esse desenvolvimento, certo? Aqui embaixo vocês podem estar visualizando a imagem da África do Sul. Prosseguindo aqui, gente, além dessa regionalização que nós acabamos de discutir, que é a mais utilizada, existe também a regionalização da ONU. E essa regionalização ela considera a localização dos países no continente, a cultura e a economia. E subdividiu a Ásia, a África, na verdade, em cinco regiões. A África Setentrional, que está em laranja, nessa porção norte. A África Ocidental, que está em amarelo, a África Central, a África Meridional e a África Oriental, certo?
Prosseguindo aqui agora com relação às principais características populacionais, gente. A África é um continente, né, bastante populoso. É o segundo mais populoso do mundo, porém essa população ela se distribui de forma irregular, como vocês podem visualizar nessa imagem, nesse mapa de densidade demográfica. Então, como vocês podem ver, existem algumas áreas que estão em cores mais claras, que são áreas de baixa densidade demográfica, principalmente por conta de fatores naturais, que a gente pode identificar nessa porção norte, né? O deserto do Saara e na porção sul, o deserto do Kalahari. Então, são áreas que apresentam baixa densidade demográfica. Em compensação, existem outras áreas bastante ocupadas, né? Principalmente na porção litorânea, ok? Com relação ainda a essa distribuição, um percentual significativo da população, gente, ela ainda permanece no meio rural. Porém, as taxas de crescimento, de saída, né, dessa população do meio rural para as cidades, ela vem cada vez mais apresentando crescimento. Por conta de quê, gente? As terras, muitas vezes, do meio rural são utilizadas para monocultura, né? Então, essas pessoas não têm como produzir. Algumas condições também naturais dos ambientes, como a ocorrência de secas prolongadas, né? E também a questão dos conflitos étnicos e religiosos. Então, esses são fatores que contribuem, né, para a saída dessa população do meio rural para as cidades. Então, a tendência atual é de crescimento. Essas cidades elas vêm apresentando um crescimento significativo, né, nas taxas de urbanização, ou seja, a população urbana ela vem crescendo de forma expressiva, ok? Com relação um pouco sobre a cultura, gente, a África é um continente de diversidade, né? De diferenças. Então, na África habitam diversas etnias que têm suas próprias línguas, manifestações religiosas, ritmos musicais, danças e festas. Então, é uma cultura muito diversa, né? E essa cultura, gente, ela se espalhou, né? Ela alcançou outros continentes. Então, durante o processo de colonização, né? Por exemplo, das Américas, entre o século XVI e XIX, milhões de africanos eles foram deslocados desse continente, né? Foram trazidos para aqui, para a América, na condição de escravos, né? Então, quando essas pessoas vieram, elas trouxeram consigo sua cultura, seu modo de vida, né? Seus hábitos. E muito disso faz parte hoje em dia da cultura, aqui no nosso caso, da cultura brasileira e também da cultura de outros países, como é o caso da nossa música, o samba, né? No caso da religião, o candomblé, a Ubanda, né? Então, todas essas heranças culturais, né? Elas vieram, todos esses traços da nossa cultura e também da culinária, né? Vieram da África, tá certo? E ainda com relação às condições de vida, pessoal, a maioria dos países africanos apresenta indicadores socioeconômicos, né, que revelam precárias condições de vida. Então, esses indicadores vão nos fornecer dados sobre as condições de vida, acesso à saúde, à educação, né, a renda, e indicam essas condições. Com relação à saúde, né, em grande parte da África não há condições de atendimento e infraestrutura necessária para garantir o acesso de qualidade, né, à maior parte da população. Outra questão também é com relação à educação, né, que se mostra precária ao sul do deserto do Saara, e além disso ainda há uma grande desigualdade de acesso entre homens e mulheres, né? Então, em alguns países ainda os homens eles ainda têm mais acesso a essa educação do que as mulheres por conta de questões culturais, né? E um problema ainda muito frequente é a fome, né? Então, 41% da população da África subsaariana, né, ainda vive em condição de extrema pobreza. Então, é um percentual bem significativo, né, que nos fornece dados de condições de vida precária na maior parte desses países da África, certo? Pessoal, por hoje nossa aula vai ficando por aqui. Até o próximo encontro.